A cabana que me foi designada ficava a uns 20 quilômetros da estrada mais próxima. Um lugar antigo, piso que estala, telhado com musgo, torre de rádio, gerador, fogão a gás, um tanque d'água com o som oco de sempre. Sem internet, sem sinal de celular. 2 janelas grandes, uma voltada para o oeste, outra para o norte, onde o sol morre lento atrás de fileiras de abetos que parecem sem fim. Eu precisava desaparecer por alguns meses. A oferta caiu no meu e-mail numa manhã abafada, uma linha seca. Vaga temporária, posto de observação, setor norte. O treinamento era rápido, isolamento prolongado, pouca supervisão. Eu preenchi o formulário, entreguei os exames e assinei os termos. Na central, um ranger veterano me mostrou o básico em 2 horas. Ligar o gerador, testar o rádio às 6 da manhã e às 6 da tarde, registrar focos de fumaça, medir vento, anotar trilhas degradadas e quedas de árvores. E claro, checar as velhas armadilhas fotográficas. Sem heroísmo, ele disse. Se vir fogo, chama. Só eu, as árvores e muito silêncio. Eu gostei, principalmente do isolamento. Observar linhas de fogo, registrar danos em trilhas, monitorar a vida selvagem, alguns contatos de rádio por dia e o resto do tempo era meu. Trabalho perfeito para quem quer ficar fora do alcance. O trabalho tinha uma cadência simples. Levantar antes da luz do sol, café amargo, leitura do anemômetro, anotar no diário, visibilidade boa, fumaça zero. Pequenos reparos na varanda e uma caminhada curta até um antigo mirante a 900 metros. À tarde, eu percorria trechos da trilha. Marcava os pontos no mapa com lápis, recolhia lixo de campistas, vasculhava clareiras por sinais de erosão e à noite eu ouvia o ranger do setor leste falar de cervos, chuva tardia, boatos de ursos. Até a 3ª semana. Foi quando os barulhos começaram. Não eram animais, não era o clima. Eram passos. Eram sutis no começo, lentos e pesados, sempre à noite. Eu os ouvia circulando a cabana, 4 ou 5 passos de cada vez. Depois, nada por horas. Em 2 noites, vieram acompanhados de um toque breve na grade da janela, um toque de unha raspando, metal contra metal. Outra noite, 3 pancadas tão esparsas que pareciam marcação. Uma e silêncio. Uma e silêncio. Eu instalei as câmeras de trilha, 8 delas, acionadas por movimento, infravermelho. Preguei-as nas árvores em um padrão perimetral, numeradas com fita isolante. N1 e 2 para o norte, leste 1 e 2, oeste 1 e 2, sul 1 e 2. Configurei para gravar clipes de 30 segundos com áudio. Troquei as pilhas, formatei os cartões e anotei as coordenadas no caderno. Na manhã seguinte, encontrei todas as 8 no chão. Não quebradas, não mastigadas, apenas desenroscadas das árvores e empilhadas ordenadamente ao lado da escada da frente, alinhadas por tamanho, como o equipamento pronto para inventário. Como uma mensagem, um aviso. Eu as coloquei de volta. Ajustei as braçadeiras de metal, apertei com chave inglesa, dobrei os parafusos levemente para impedir que girassem e até acrescentei 2 câmeras antigas que encontrei num armário da cabana, mais pesadas, tudo de novo para o perímetro. 2 dias depois, estavam mais perto. 3 delas haviam sido movidas, não muito longe, apenas 3 metros para dentro, inclinadas em direção às janelas agora. Havia arranhões novos na casca das árvores, em alturas diferentes, como ganchos testando a altura de alguém que não decide a postura. Marcas de lama no vidro, um fio de cabelo preso no prego do batente, longo, escuro e áspero. Eu não dormi naquela noite. Levei as câmeras para dentro na manhã seguinte, tranquei a porta atrás de mim, verifiquei as janelas 2 vezes, empurrei a cômoda contra a porta da sala. A madeira rangeu com um som que me acompanharia depois. Cada câmera tinha cerca de 5 horas de filmagem. A maior parte da mata era deserta. Um guaxinim ocasional, galhos balançando, insetos cruzando o quadro em flashes brancos. O microfone captava um zumbido baixo, constante, que eu atribuía ao gerador. Mas então cheguei à quinta-feira, 2h13 da manhã. Tinha movimento. A câmera dá um leve solavanco, como se alguém a estivesse ajustando.
Então ela se reposiciona, aponta não para a trilha, mas para a janela da cabana. A minha, a que fica de frente para minha cama. Ficou parada por 2 minutos inteiros. O áudio, no início só um zumbido. Depois, um arranhão que não vinha da lente. Parecia vir de muito mais perto. Então, algo entrou em cena. Não de uma vez, só um ombro. Depois, uma perna. Longa, fina, coberta por algo escuro e emaranhado. A textura como algo entre casca de árvore e cabelo molhado. O movimento era econômico ao ponto de incomodar. Sem pressa, sem hesitar. Nenhum tremor de bicho assustado, sabe? Até que virou. Só a cabeça. E olhou para a câmera. Direto para ela. Sem brilho nas pupilas. O infravermelho devolveu um tom vítreo. Um reflexo baço. A boca não abriu. O que apareceu foi um rasgo torto. Um intervalo onde os dentes deveriam estar e não estavam. Atrás dele, no vidro, outra presença. Não um corpo inteiro. Um plano de rosto achatado contra a janela, criando áreas claras onde a pele encostava e escuras onde a estrutura afundava. O foco tênue. A respiração que embaça e apaga. O padrão tinha uma cadência humana. O resto, claro que não. Eu pausei o vídeo, voltei quadro a quadro. À direita, no reflexo, surge uma sombra perto do batente interno da janela, do lado de dentro. No quadro seguinte, ela desaparece. Eu fiz as malas em 10 minutos. Roupas, faca, pilhas, rádio, mapa, bússola, caderno, tudo. Eu nem desliguei o gerador. A lâmpada da cozinha piscou quando eu tirei a mochila do gancho. Um estalo que me atravessou o peito. Eu simplesmente fui embora. Peguei a trilha oeste, mais íngreme, porém mais rápida. Passa por 3 antigos postos de observação de incêndio e chega à estrada de serviço no quilômetro 12. De lá, são 8 quilômetros de descida até onde eu estacionei a minha picape. O céu tinha aquele tom de alumínio que precede uma chuva que nunca cai. Andei 5 quilômetros antes de entender que não estava sozinho. Mas não eram os passos, sabe? Era o silêncio. Pássaros, insetos, até o vento, todos sumiram de uma vez. O bosque perdeu o ruído de fundo e virou uma sala acolchoada. A pele do braço arrepiou sem frio. A língua ficou amarga. Foi quando vi o primeiro marco. Pedras empilhadas, 6 delas, cuidadosamente equilibradas no meio da trilha. Nada incomum em trilhas, pessoas costumam marcar o caminho. O estranho era o tecido. Havia um pedaço de flanela vermelha escondida sob a pedra de cima. Eu não tinha nada vermelho. 1 quilômetro depois, vi outro, menor, com um dente em cima. Humano. Enrolei o dente num lenço e guardei no bolso lateral da mochila, num gesto que só depois me pareceu absurdo. A cabeça doeu numa pontada que ia e vinha. A cada ida e volta, o sol deslocava um dedo no horizonte, errando o próprio tempo. Continuei andando, não parei para respirar. Baixei a cabeça e contei os passos. 48. Eu respirei, levantei os olhos e vi a cabana. A minha cabana. A mesma pilha de câmeras ao lado da escada. O mesmo amassado no corrimão de quando escorreguei com lenha na semana passada. A mesma caneca virada no parapeito. A mancha circular de ferrugem. O gerador tossiu 2 vezes, como se nunca tivesse ficado sozinho. Caminhei por 5 horas numa direção e voltei sem qualquer desvio registrado. Havia pegadas frescas na varanda, mas apenas um conjunto. As minhas. Eu não entrei. Sentei na ponta da varanda, de frente para as marcas. O padrão de sola batia com a minha bota. A mesma largura, mesma distribuição de peso pelo desgaste do calcanhar. O barro na borda do degrau indicava uma pausa longa no mesmo ponto em que eu agora parava outra vez. 2 trajetórias idênticas, sobrepostas no mesmo dia. Não me lembro de andar em círculos. Não me lembro de decidir voltar. Verifiquei o telefone. A dela insistia em
3 e 8. Travei, destravei. 3 e 8. Eu reiniciei o celular. 3 e 7. Eu coloquei o celular no bolso. Alguns minutos depois, tirei. 3 e 8. O relógio de pulso também se recusava a avançar. O ponteiro dos segundos fazia um meio movimento e recuava, repetindo um erro teimoso, às vezes andando para trás. Eu liguei o rádio, mas estava morto. Sem estática, sem as vozes cansadas da tarde, apenas o mesmo zumbido baixo, agora com um chiado rítmico, quase um pigarro de alguém muito perto do microfone e muito paciente. Fiquei do lado de fora até o anoitecer. A fome desapareceu com a luz. A garganta secou com sede. O céu começou a diluir em cinza e as árvores ganharam bordas mais grossas, mais próximas do que deviam estar. Quando a primeira sombra atravessou o espaço entre dois abetos, quase não percebi. Não seguiu a trilha, não empurrou galhos, não projetou qualquer ruído correspondente. Surgiu num ponto e, sem intervalos intermediários, ocupou outro. Eu recuei até a porta. A maçaneta estava quente. Lá dentro, tudo estava no lugar que eu havia deixado. Malas prontas, lanterna no chão, janela entreaberta um dedo, embora eu jurasse ter fechado, e algo novo. Uma foto. Repousava no centro da cama. Era velha, portas mastigadas pelo tempo, preto e branco emulsionado que chegou a esverdear. 5 homens em uniformes de guarda florestal. Na cabana ao fundo, chapéus inclinados, sorrisos de pose, todos com o meu rosto. No limite do quadro, atrás deles, uma forma na linha das árvores, quase apagada. 2 reflexos no lugar de olhos, como quartzo expondo luz. Eu virei a foto. No verso, escrito com lápis gasto: não se esqueça de quem você é. E um carimbo fraco da central, com um ano impossível para aquela construção. 1952. Abri a gaveta de cabeceira e encontrei um caderno que eu não lembrava de ter visto. Capa preta, fita elástica rompida, o cheiro de papel úmido. Páginas entre 1961 e 1978. Assinaturas diferentes. Letras que repetiam o mesmo relato em épocas distintas. Passos, câmeras derrubadas, tempo parado às 2h13, vozes do rádio repetindo frases do próprio autor. Em 1974, alguém desenhou um mapa do perímetro com círculos concêntricos numerados de 1 a 8. Ao lado, a anotação: quanto mais perto, mais parecido com você. O som veio da varanda. 3 toques lentos na madeira, sem urgência. Depois a torcida da maçaneta para a direita, para a esquerda, para a direita. A porta resistiu. A cômoda rangeu. O rádio, que permanecia emitindo o zumbido contínuo, interrompeu por um segundo e devolveu a minha voz, gravada de manhã, dizendo: câmeras no perímetro? Ok. Repetiu a frase em um tom que não era meu, e ainda assim era. Eu apaguei a luz. A cabana ficou cheia do barulho do gerador e de outra coisa por trás dele. Uma camada grave que não vibrava no ar, vibrava nos ossos. Caminhei até a cozinha. A torneira pingava. Latas de comida abertas, intocadas. No vidro da janela, a condensação da minha respiração desenhava arcos. Outro arco surgiu, mas outro arco de respiração surgiu no ritmo errado. Por fora. Eu peguei a faca, coloquei a ponta no batente, emperrei a janela, apontei a lanterna para baixo para não denunciar a minha posição. O feixe de luz correu pelo chão e encontrou uma marca escura perto do rodapé. A impressão de um pé molhado virado para dentro da casa, sem sujeira ao redor, sem trilha. Uma única impressão, bem formada como um selo pressionado e retirado. Eu voltei ao quarto. A foto continuava na cama, mas algo nela havia mudado. O homem à esquerda, claro, eu, tinha a cabeça levemente mais virada.
A sombra no fundo tinha avançado meio centímetro em direção ao grupo. Eu toquei o papel. Não era um jogo de luz. A emulsão apresentava sulcos recentes. O rádio falou outra vez. Não se esqueça de quem você é. Eu até tentei rir, mas não conseguia me lembrar de como era a minha voz.